Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos. Que bênção podermos chegar ao 9º dia de exposição do 5º livro de Salmos. E hoje estaremos meditando nos Salmos de 133 a 136. Mas antes de mais nada, vamos orar. Pai querido, te damos graças por mais esse dia que nos deste. Te louvamos pela vida, pela saúde, pela paz, pelo teu cuidado com cada um de nós. E cá estamos, meditando em tua palavra. Te dou graças, Pai, porque a cada vez que eu leio as Escrituras, tu falas comigo de uma forma diferente. E creio que é assim com todos meus irmãos. Por isso, quanto mais meditamos na tua palavra, mais temos fome dela. Porque o tempo todo, tu, através dela, fala conosco, como um pai fala a um filho, orientando, edificando, consolando, mas também repreendendo quando necessário. Porém, nos sentimos guardados, protegidos, seguros ao teu lado. Obrigado, Senhor, por sermos objeto do teu imenso amor. Eu te dou graças e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo 133 é de autoria de Davi. Diante do sentimento exultante de ver o povo unido, Davi apresenta a união dos irmãos sob 2 enfoques. O primeiro enfoque é o que é a união fraternal. No verso 1 ele diz: quão bom e quão prazeroso é que os irmãos vivam unidos. A primeira coisa que se deve notar é que a união de que o salmista fala não é simplesmente um encontro numeroso de israelitas durante uma festa, razão pela qual a proposta de um contexto meramente festivo perde completamente sua força. O que ele tem em mente é os irmãos viverem em união. Não é algo passageiro como um encontro social encerrado com um aperto de mãos e votos de boa viagem. Ele fala de algo perene, não uma circunstância, mas um estado. É por isso que o texto respinga alegria e tem figuras tão marcantes. Essa unidade é descrita com 2 adjetivos. O primeiro deles é bom, em hebraico tov. A palavra pode assumir sentidos mais intensos que cabem bem na intenção do salmista de valorizar sobremaneira a união fraternal, como formoso, magnífico e precioso. Isso quer dizer que há benefícios coletivos e individuais no vínculo fraternal. Em outras palavras, há valor prático positivo nessa unidade comunitária. O segundo adjetivo que qualifica a união entre os irmãos é prazeroso, em hebraico, naim. Sendo assim, a união não é apenas matéria de cálculo para se saber quanto vantajosa é. Aspectos íntimos como alegria, segurança, completude e comunhão fazem parte do pacote. Outros sentidos da palavra bem encaixados no contexto são agradável, deleitoso e harmonioso. A conclusão é que não se pode dispensar a bênção da união entre irmãos, sejam eles sanguíneos, compatriotas ou espirituais. O segundo enfoque é a que se compara à união fraternal, versos 2 e 3. Após uma declaração clara sobre o valor da união entre os irmãos, o salmista introduz 2 comparações, a fim de expressar melhor não apenas seu pensamento, mas também seu sentimento. As figuras de linguagem são hábeis para cumprir tal propósito. A primeira comparação é a do óleo perfumado. É como óleo aromático ou perfumado derramado sobre a cabeça. Nos dias do Antigo Testamento,
O óleo era usado como produto fino de beleza nas cortes, cosmético propício ao amor, remédio para ferimentos e elemento para a consagração de sacerdotes e reis. Apesar da comparação ser maravilhosa até aqui, ela ainda assume um caráter mais significativo com a sequência da frase, o qual escorre sobre a barba de Arão, caindo sobre a gola de suas vestes. Além dos benefícios naturais do óleo, Davi associa sua imagem à consagração de Arão, no qual o óleo representava não apenas a separação dele e de seus filhos para o serviço do Senhor, como também a perpetuidade do chamado. Desse modo, Davi quer transmitir aos israelitas o valor e a durabilidade da união fraternal promovida por Deus. Mesmo não sendo descrita nenhuma ação de Deus, a ocorrência tripla do verbo hebraico yarad, descer, no derramamento do óleo da cabeça para a barba, da barba para as vestes, e no versículo seguinte, a água descendo a montanha, produz a ideia de que é do alto que a união é promovida na forma de uma bênção. A segunda comparação, na parte A do verso 3, é o orvalho. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Geograficamente, essa descrição é muito improvável de ocorrer, já que o Monte Hermon fica no extremo norte de Israel, local de onde brota o Rio Jordão. E o Monte Sião é localizado em Jerusalém, aproximadamente 200 quilômetros ao sul. Além disso, a água que desce do Hermon corre pelo Jordão, mas não pode subir morro acima até Jerusalém. Contudo, o salmista não está pensando em termos geográficos, mas sim em termos teológicos. Nesse sentido, as águas abundantes que descem do Hermon, atravessando Israel de norte a sul, produzem a ideia do suprimento e do refrigério necessário ao povo, à vegetação e aos animais, sendo providos por Deus. Já Sião, como receptora do orvalho que vem do Hermon, surge como a cidade abençoada pelo Senhor e sede das esperanças israelitas de redenção e de um futuro glorioso. Sobre essa última, o salmista completa no verso B: pois ali o Senhor decretou a bênção e a vida eterna. Desse modo, Jerusalém, além de alvo das bênçãos de Deus, é também o local de onde o Senhor promoveria redenção espiritual e política para Israel e para as nações. Essa comparação tem valor no contexto do Salmo, pois, assim como a esperança de que Deus promoveria em Sião as maiores bênçãos, enchia os israelitas de força, alegria e coragem. Do mesmo modo, tais benefícios eram manifestos diante da união fraternal. A comunhão entre os irmãos trazia a cada um alegria, refrigério, socorro e vigor. O Salmo 134 é o último dos salmos nomeados como Cântico de Romagem. Ele era cantado pelos peregrinos quando sua viagem havia chegado ao fim. Seu propósito fora completamente atingido e eles estavam em pleno curso da adoração comunitária a Deus no templo. Assim, o chamado do salmista ou do sacerdote é que o povo pratique a bendição a Deus, ou seja, a oração de uns em favor dos outros, os abençoando. Por isso, o Salmo serve para assentar 3 pontos cardeais na prática da bendição pelos servos do Senhor. O primeiro ponto cardeal do Salmo é que as bendições pressupõem ligação do abençoado com Deus. O verso 1 diz: o homem que se dirige ao povo diz em voz alta: atenção, bendizei vós ao Senhor, todos os servos do Senhor. A ordem de bendizer a Deus tem aqui o sentido de orar por bênçãos. Esse sentido é compreendido pelo modo como o povo reage ao chamado, não louvando a Deus, mas clamando por sua ação abençoadora em favor do dirigente do culto.
Uma dificuldade na compreensão de tal chamado é que não se oferece o alvo das orações do povo. Entretanto, a falta de especificidade do pedido sugere que a bendição deveria ser em favor de todos, como se dissesse: clamem a Deus por todos vós, ó servos do Senhor. Contudo, mesmo que o chamado visasse a oração pelo povo em geral, ele é feito às pessoas ali presentes. O verso 1, parte B diz: aqueles que permaneceis na casa do Senhor durante as noites. Trata-se dos adoradores que comprometidamente deixaram seus lares e seus interesses econômicos para estar diante de Deus e lhe prestar todas as homenagens e louvores, de manhã até à noite, por vários dias. Essa ligação com Deus era pressuposta para que buscassem a Deus em oração, uns pelos outros. Afinal, que vantagem haveria na oração dependente de quem orgulhosamente se mantinha longe do Senhor e da obediência a Ele? O segundo ponto cardeal é que as bendições requerem a busca por santidade de vida, como diz o verso 2. Se o orgulho, a rebeldia, a independência de Deus não eram os solos para serem plantadas as bendições em favor dos irmãos, a impureza e o pecado também não. Por isso o dirigente do culto diz em voz alta: levantai vossa mão santa e bendizei ao Senhor. A segunda parte do verso repete o que foi dito no texto anterior, mas o início do verso 2 introduz a maneira como a bendição deveria ser realizada. Assim, parece que os dizeres de Paulo a Timóteo refletem exatamente a ideia em questão. Paulo vai dizer lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 8: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Levantar as mãos é um gesto que expressa oração e adoração. Era exatamente isso que Israel fazia diante de Deus no templo. Entretanto, a atenção não recai tanto sobre a ação, quanto sobre o modo de realizá-la, em santidade. Para os israelitas, a expressão mão santa podia ter relação com a observância dos mandamentos relativos à impureza cultual, de modo que ninguém que não havia sido purificado ritualmente poderia prestar tal adoração no templo. Entretanto, o sentido primário certamente era a própria santidade e pureza de vida, já que Deus se importava menos com o rito em si que com o coração e a devoção dos adoradores. Por isso, tanto na epístola paulina como nesse salmo, a orientação é manter a pureza por meio da obediência, do arrependimento e do perdão, para que sem qualquer impedimento ou embaraço se possa elevar a voz a Deus, suplicando por si e por outros. O último ponto cardeal é que as bendições necessitam da ação abençoadora do Senhor, verso 3. O final do salmo condena ao esquecimento a ideia supersticiosa do tal benzimento. Longe de realizar um ritual como que mágico a fim de promover o benefício do homem que dirigiu as palavras dos versos 1 e 2, o povo responde às orientações dos versos precedentes, dizendo: que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, te abençoe de Sião. Dois fatores notáveis merecem atenção nesse texto. O primeiro é o autor da bênção. Se é um povo quem promove a bendição, o responsável pela bênção é o Senhor em pessoa. O mesmo Deus que criou tudo que existe, sejam o céu, seja a terra, seria o responsável por abençoar seus servos. Por isso, a ele se dirigiam as orações. Ao homem cabe a função de ser o receptor, dependente de tais benesses. O segundo fator notável é a menção de Sião como local, de onde partem as bênçãos aqui preditas. A ideia do escritor não parece ser simplesmente o local em que os clamores eram apresentados.
Sião não é apenas o local da manifestação das benevolências de Deus, mas a fonte delas. Trata-se de uma referência ao local em que Deus, representativamente, habitava entre o povo e de onde atuava em seu favor. É também referência às esperanças que Israel tinha de redenção e restauração escatológica, pelo que viria a acontecer em Jerusalém com a vinda do rei Messias para reinar sobre eles e sobre as nações. Esses homens pareciam saber que, sem a ação abençoadora de Deus, não existiria uma bênção sequer, nem para Israel, nem para os povos, tanto no presente quanto no futuro. O Salmo 135 provavelmente é um salmo que foi composto para uma das grandes festas judaicas no templo, já que conclama os adoradores que assistem à casa do nosso Deus. O salmo mostra sua utilidade ao trazer à memória do povo quem é Deus, para que, de modo adequado, pudessem exaltá-lo e servi-lo. Isso confere ao texto uma característica exultante, típica do louvor do Deus Supremo de todo o universo. Nesse contexto, 5 atributos louváveis do Senhor são oferecidos pelo salmista como razão para que todo o povo reunido em Jerusalém se curvasse em sincera adoração. O primeiro atributo de Deus enfatizado no Salmo é a bondade, versos de 1 a 4. O chamado ao louvor triunfante a todos no verso 1, os servos do Senhor, tem muitas razões ligadas ao caráter de Deus. Em primeiro lugar é dito: exaltai ao Senhor, pois o Senhor é bom. Apesar de parecer uma declaração mais ou menos genérica, a coloração histórica do Salmo associa a bondade de Deus a tudo que ele já havia feito em favor de Israel, de modo que vários atributos subsequentes nascem ou fluem para a bondade divina. Desse modo, a reação das pessoas era louvar: cantai ao seu nome. Junto com o chamado há um benefício, pois é prazeroso. A bondade de Deus é tão grande que faz com que seu louvor seja bom e agradável aos adoradores, em contradição com a adoração dos falsos deuses daqueles dias, que envolvia degradação, imoralidade, sofrimento e até mesmo sacrifícios humanos. Se o louvor era bom, boa também era a razão para adorar a Deus, pois o verso 4 diz: pois o Senhor escolheu Jacó para si e Israel para a sua possessão. A eleição, as alianças e as promessas de Deus ao seu povo eram provas vivas da sua bondade e o tornavam mais que digno de todo louvor. O segundo atributo de Deus é o poder, versos de 5 a 7. O escritor diz: pois eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus é maior que todos os deuses. Longe de afirmar a existência de outros deuses, o texto exalta que até mesmo os conceitos a respeito dos falsos deuses perdiam para o que Deus já havia provado poder fazer. O que o salmista sabia de Deus, a exemplo do que Jó aprendeu em sua experiência marcante, era que sempre que o Senhor planejou e desejou fazer algo, em qualquer lugar que fosse, ele simplesmente o fez, sem qualquer dificuldade ou impedimento. Seu próprio controle sobre as forças da natureza mostra que ele é poderoso para dirigir a vida e o destino dos povos, principalmente dos seus servos, para que estes tenham o prazer de louvá-lo pela grandeza do seu poder. O terceiro atributo é a justiça, versos de 8 a 12. A ação divina destacada nesse trecho é a de golpear ou ferir. O Senhor abateu os egípcios, seus primogênitos, seus rebanhos, quando libertou os israelitas da escravidão, fazendo-o por meio das 10 pragas e da destruição do poderio militar de Faraó no Mar Vermelho. Esse mesmo tratamento foi rendido a diversos povos,
tanto no percurso dos israelitas até a terra da promessa, como na tomada de Canaã diante de muitos reinos ali estabelecidos, de modo que a terra fosse transferida aos herdeiros da promessa. Entretanto, essa não foi uma injusta ação de tirar a terra de inocentes para dar ao povo eleito. Ao contrário, foi a justiça de Deus que entrou em ação para que, enquanto abençoava os seus, pudesse punir o pecado das nações perversas cananitas. Isso foi predito muito tempo antes a Abraão, ao lhe falar sobre o cativeiro dos seus descendentes. Deus disse a Abraão: na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Observe Gênesis no capítulo 15. Por isso, a ação de golpear e ferir tais povos reflete a justiça punitiva do Deus justo e santo. O 4º atributo divino é a misericórdia, versos 13 e 14. O salmista passa a falar da enorme fama de Deus ao longo das eras. Ó Senhor, o teu nome permanece para sempre. Ó Senhor, a tua memória é transmitida de geração em geração. A ideia produzida por essa frase é a de um povo que tem motivos para contar permanentemente os feitos de Deus. Os pais se assentavam com os filhos à luz do fogo e contavam as coisas que o Senhor havia feito por Israel. Mas não apenas isso, contavam também das falhas dos seus antepassados em se submeterem às ordens divinas e como foram disciplinados por isso. Pois na parte A do verso 14 se diz: pois o Senhor julga o seu povo. Mesmo assim, ainda estavam ali para contar tais histórias, simplesmente porque Deus, ao efetuar seu julgamento, não se esqueceu de render ao povo de Israel suas tremendas misericórdias. Pois na parte B do mesmo verso ele diz: entretanto, ele se compadece dos seus servos. A indignidade dos servos não impede a bondade de Deus quando ele usa de misericórdia, conforme percebeu Jacó. Ele diz lá no capítulo 32 de Gênesis: eu sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Mesmo quando Israel cometeu loucuras e foi punido, o juízo não foi para a destruição do povo por causa da misericórdia divina, pelo que em meio aos lamentos o profeta Jeremias afirmou: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O último atributo do Senhor apontado no texto é a vida, versos de 15 a 18. Hoje em dia, muita gente incrédula pensa que Deus não passa de um mero conceito ou de um mito criado para dar segurança e esperança no sofrimento. Contudo, Deus é existente e pessoal, um ser verdadeiramente vivo. Isso é dito pelo salmista por meio da contraposição que faz do Senhor com os falsos deuses dos seus dias. Apesar de mencionar os falsos deuses, eles não são o assunto do salmo. O assunto é o Senhor, e o escritor apresenta sua existência e vida o antepondo à falsidade dos ídolos, os quais têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não enxergam, têm ouvidos, mas não escutam, pois não há respiração em suas bocas. Dizer que eles não respiram é o equivalente a dizer que eles não têm vida. A insensatez de crer em objetos mortos como se fossem deuses invade a vida de tais incrédulos a ponto de torná-los insensatos como sua própria fé. Olhar para todos esses atributos do nosso Deus não é uma atividade meramente contemplativa. Junto a isso vem a aplicação prática que transborda do início ao fim do salmo, a adoração ao grandioso Senhor. Por isso, nos versos 19 e 20, são chamados ao louvor de Deus todo o povo da casa de Israel, os sacerdotes, chamados aqui de casa de Arão, todos aqueles que serviam no templo, nomeados como casa dos levitas,
e todos os que temem ao Senhor. Expressão essa que denota respeito, devoção, serviço, adoração e dependência de Deus. O salmo termina com uma aplicação bem específica ao ajuntamento israelita no templo para adorar a Deus. O verso 21 diz: De Sião seja bendito o Senhor, o qual habita em Jerusalém. Exaltai ao Senhor. O escritor do Salmo 136 encontrou uma maneira de evidenciar sua gratidão a Deus de um modo bastante enfático. O tema e o chamado são exatamente a gratidão, e nesse caso a gratidão tem uma razão não só específica, mas enfática: o amor divino. Para destacar o amor do Senhor pelo qual o crente deve ser grato, o salmista lista 5 evidências deste amor que beneficia a humanidade de modo geral, mas principalmente os servos do Senhor. A primeira evidência do amor constante do Senhor é o caráter divino, versos de 1 a 3. O primeiro chamado à gratidão tem como explicação a declaração: pois ele é bom, Kitov. Há muitos modos de alguém ser bom, mas no caso de Deus trata-se tanto de um traço íntimo do seu caráter, como de uma virtude ativa que pode ser testemunhada por olhos atentos. Alguém pode ser bom, mas ter sua atuação bondosa suprimida pela força dos maus ou pela incapacidade pessoal de externar seu bem interior. Esse não é o caso de Deus, visto ser chamado no verso 2 de Deus dos deuses e no verso 3 de Senhor dos senhores. Essa é a garantia de que sua bondade não é limitada por circunstâncias adversas ou pela oposição dos inimigos. Por isso, ao ser bondoso para com seus servos, seu amor é retribuído com gratidão e louvor, conforme expressos nesse cântico. Ao que tudo indica, principalmente pela ênfase na gratidão e pelo tom exultante do salmo, o povo de Israel havia testemunhado recentemente o amor bondoso de Deus em suas vidas. A segunda evidência é a obra maravilhosa de Deus, versos de 4 a 9. O segundo chamado à gratidão é direcionado. No verso 4 diz: aquele que faz grandes maravilhas por si mesmo. O termo maravilhas, que expressa as ações poderosas de Deus, normalmente surge em conexão com uma das duas maiores demonstrações do seu poder: a criação ou a libertação de Israel da escravidão do Egito. Nesse caso, apesar do êxodo ser um assunto tratado pelo salmista, a conexão primária se dá com a obra da criação. Tal obra não dependeu de mais ninguém além de Deus e tudo que ele criou. E ele o fez por si mesmo, ou seja, com seus próprios recursos. Tais recursos envolvem seu maravilhoso conhecimento, pelo que o louvor se dirige àquele que fez os céus com entendimento. A capacidade divina de criar com uma habilidade magistral se deve ao fato de que seu conhecimento é ilimitado. Até aqui fica claro que a criação envolveu o poder e o conhecimento de Deus. Mas quando se percebe que, podendo fazer tudo da maneira como quisesse, ele escolheu fazê-lo de um modo benéfico para o homem, como separar a terra onde o homem habitaria e criar os astros para nos servirem de luz e de guias e de promotores de estações climáticas, então seu amor fica muito evidente e convida seus servos à gratidão. A terceira evidência do amor de Deus é a libertação recebida, versos de 10 a 15. O assunto desse parágrafo é o êxodo, de modo que o louvor agora se dirige, como diz o verso 10, àquele que desferiu golpes no Egito em seus primogênitos. Essa menção da 10ª praga age tanto como resumo de todas as 10, como na qualidade do golpe mais duro dado à sociedade egípcia da época. Porém, a ênfase não está sobre a justiça de Deus contra o Egito, mas sobre o amor de Deus por Israel, revelado na forma de libertação do povo. O verso 11 diz: e fez Israel sair do meio deles.
Para mostrar seu amor pelo povo que escolheu, o Senhor não poupou nenhuma atuação poderosa que fosse necessária. Por isso, quando o povo se viu entre o mar e os perseguidores, Deus fez o que jamais se ouvira dizer, pelo que o povo rendeu louvor. No verso 13, aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, tendo feito Israel passar por meio do mar em seco. Deus finalizou sua libertação afundando todo o poderio militar do inimigo. Verso 15 diz: mas lançou o faraó e seu exército no mar vermelho. O povo de Israel jamais se esqueceu dessa demonstração amorosa, razão pela qual Deus passou a ser conhecido como o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito. A quarta evidência é a proteção constante, versos de 16 a 20. A viagem no deserto durou 40 anos por causa da incredulidade e rebeldia do povo, apesar de ter testemunhado o grande poder de Deus no Êxodo. Ainda assim, o Senhor não deixou que eles perecessem por completo no deserto. Em lugar disso, sua atuação amorosa fez com que a gratidão do povo fosse rendida. O verso 16 diz: aquele que conduziu seu povo pelo deserto. A ação de Deus de conduzir Israel foi bem mais que apontar o caminho ou o rumo certo, como se fosse uma espécie de mapa ou de bússola. A ideia presente é a de fazê-los chegar ao destino e de, no caminho, lhes sustentar com o que fosse necessário para eles. Por isso, além de lhes apontar o rumo a seguir, o Senhor lhes forneceu diariamente o alimento, que em meio ao deserto caía do céu na forma de maná. Mas não somente isso, mas também lhes deu água, mesmo onde não haviam mananciais visíveis ou acessíveis, e o fez miraculosamente. Se eles foram protegidos dos perigos diários de fome e sede, Deus também lhes protegeu de inimigos pontuais aterrorizantes, como exércitos inimigos liderados por reis que não lhes foram favoráveis, abatendo com isso, como diz o verso 19, a Seom, rei dos amorreus, e também no verso 20, a Og, rei de Baçã. A conta final é que, em meio a muitas ações protetoras como essas, Deus agiu amorosamente em benefício de Israel. O verso 18 diz: e matou poderosos reis. A última evidência do amor do Senhor é a misericórdia merecida, versos de 21 a 26. A dureza de Israel no deserto lhe rendeu a alcunha, o apelido de povo de dura cerviz, ou seja, um povo cuja rebeldia e orgulho lhe impedia de dobrar seu pescoço diante de Deus em humildade e sujeição. Apesar de merecerem castigo e rejeição por isso, o Senhor tomou os reinos que abateu diante de Israel e deu a eles por terras como sua herança para Israel, seu servo. Ao falar da herança da terra de Canaã, o salmista adentra seu pensamento nos dias da conquista e dos juízes de Israel. Novamente, por causa do pecado, os israelitas foram acossados por inimigos, 6 povos daquela região: arameus, moabitas, filisteus, cananeus, midianitas e amonitas. E em meio aos juízos, o povo se arrependeu e clamou a Deus, o qual não tinha obrigação de lhes perdoar, nem tampouco de lhes socorrer. Mas devido à fidelidade plena de misericórdia, o Senhor os acudiu e o povo se tornou muito grato. O verso 23 diz: aquele que no nosso abatimento se lembrou de nós. Conforme declarou o salmista, lembrar-se do povo não significa que tivesse se esquecido dele, mas que lhes atendeu às orações e lhes socorreu. Assim o Senhor foi misericordioso, como diz o verso 24, e nos livrou dos nossos inimigos. Se a misericórdia de Deus, como evidência do seu amor, foi vista na proteção, também o foi na provisão. Pois no verso 25 o salmista diz: ele concede pão a toda a carne.
Deus realmente é o responsável pela manutenção de toda a vida na terra. Mas o salmista se sente ainda mais grato ao saber que ele e seu povo são alvos desse trato. Assim, o salmo encerra com um chamado inicial: rendei graças ao Deus dos céus. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.